O presidente Biden espera convencer os democratas a apoiar suas propostas econômicas e ambientais antes de partir para a Europa. A Casa Branca anunciou a estrutura do projeto de lei de gastos do presidente Biden ontem de manhã. A estrutura inclui quase 2 trilhões em aumento de impostos. O conselheiro da Covid-19 de Biden informou que o governo está planejando finalizar seu mandato de vacinação para as empresas em um futuro próximo. Ele afirma que os funcionários obedecerão, evitando uma piora na cadeia de suprimentos. E o governo Biden está tomando medidas sem precedentes para reassentar mais de 55 mil refugiados afegãos. Isso ocorre enquanto as companhias aéreas doam passagens para ajudar os refugiados afegãos a chegarem aos seus destinos finais. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. O presidente Biden espera convencer os democratas a apoiar suas propostas econômicas e ambientais. Ele passou a manhã tentando convencê-los antes de partir para a Europa. Ele está se reunindo com legisladores democratas para anunciar sua estrutura de 1,75 trilhões de dólares sobre a economia e o clima. O desafio que ele enfrenta é convencer os progressistas a apoiarem seu plano. Para se encontrar com os progressistas, Biden cortou o preço do projeto pela metade, ou seja, de 3,5 trilhões de dólares, ele passou para 1,75 trilhões de dólares. E Biden anunciou também sua estrutura para a lei Build Back Better. I'm pleased to announce that after months of tough and thoughtful negotiations, I know we have a historic economic framework. It's a framework that will create millions of jobs, grow the economy, invest in our nation and our people, turn the climate crisis into an opportunity and put us on a path not only to compete, but to win the economic competition for the 21st century against China and every other major country in the world. It's fiscally responsible, it's fully paid for. Uma estrutura é diferente de um projeto de lei. Embora em um projeto de lei se possa incluir centenas, se não milhares de páginas, a estrutura tem apenas algumas páginas. Esta é uma jogada para trazer os progressistas a bordo antes dele partir para a Europa. Programas universais de pré-escola e cuidados infantis, créditos fiscais para crianças, 555 bilhões de dólares para lidar com investimentos em energia limpa e clima e programas de saúde expandidos de Obamacare para 35 bilhões em benefícios de aparelhos auditivos para pessoas com assistência médica. Também sob o projeto menor, 100 bilhões de dólares foram reservados para a imigração e 90 bilhões de dólares para ações e outros investimentos. As áreas que foram cortadas incluem faculdade comunitária universal, licença familiar remunerada e outras políticas como a redução de preços de medicamentos prescritos. Quanto a como pagar por isso, a Casa Branca inclui maneiras de torná-lo um projeto pago que inclui um imposto sobre a recompra de ações, definido para arrecadar 125 bilhões de dólares, um imposto chamado para os bilionários, e novas maneiras do IRS reprimir os sonegadores de impostos, entre outros meios. A Casa Branca diz que esses esforços renderão cerca de 2 trilhões de dólares. Mas nem todo mundo está a bordo com o plano. A proposta tributária dos bilionários enfrentou polêmica. People in the stratosphere, rather than trying to penalize them, we ought to be pleased that this country is able to produce the wealth. O moderado Joe Manchin disse que prefere um imposto fixo de 15%, mas outros acham que o imposto para os bilionários é necessário. What we need to do is find a way to make sure that those who are the very, very rich, these 700 people, are paying something. If what they can do is hold on to the stock and take a loan out against it and not pay the taxes on it, then they're not paying their fair share. Os democratas não podem perder nenhum voto no Senado e só podem perder 3 votos na Câmara. Falando brevemente aos repórteres, o presidente disse: todos estão a bordo, mas não é tão simples assim. Os progressistas domésticos têm relutado em comprometer apoio a uma estrutura que carece de detalhes. Embora a proposta de Biden tenha sido discutida após os dias de negociações, ela ainda não foi finalizada. Seria um duro golpe se ele não conseguisse obter o apoio total de seu partido nas medidas ambientais antes de embarcar em uma viagem que envolverá uma cúpula do clima. Enquanto isso, o Partido Republicano não demorou a responder. When the White House rushes out a framework hours before the president comes to the Hill, you know they are desperate and just grasping for straws. This is no longer a Congress where the best ideas compete.
They're now competing for a vote based upon when Air Force One lands in Rome. E o governo Biden expandiu 2 diretrizes de imigração. O Departamento de Segurança Interna está revertendo mais práticas de imigração da era Trump. As novas diretrizes limitarão ainda mais as prisões. As autoridades de imigração dos Estados Unidos agora limitarão as prisões em escolas, hospitais e outras áreas protegidas. De acordo com um memorando do secretário do Departamento de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, os oficiais estão recebendo ordens para evitar fazer prisões nesses locais ao máximo possível. A limitação também se estende à realização de buscas. A nova política do Departamento de Segurança Interna é semelhante à do presidente Barack Obama, que restringia as prisões em escolas e igrejas. Esta nova política vai ainda mais longe e inclui centros médicos e de creche, parques infantis e centros recreativos, bem como manifestações e comícios. E o conselheiro da Covid-19 da Casa Branca, Jeff Zients, disse que o governo está planejando encerrar seu mandato de vacinação para as empresas em um futuro próximo. Ele disse na quarta-feira que a regra será finalizada em breve, mas sabemos que as empresas já estão agindo. A Administração de Segurança e Saúde Ocupacional do Departamento de Trabalho enviou o texto da regra ao Escritório de Gestão e Orçamento no início deste mês. A regra exige que empresas com 100 ou mais trabalhadores obtenham ou se submetam ao mandato de vacinas ou realizem testes semanais. A interrupção do mandato ocorre cerca de um mês após Biden anunciar o mandato. Muitas empresas já implementaram a regra, mas nas últimas semanas, vários líderes empresariais, desde a indústria de caminhões, carga aérea, manufatura e varejo, enviaram avisos ao governo Biden sobre o mandato. Eles argumentaram que a regra exasperaria os gargalos da cadeia de suprimentos e poderia desencadear o caos. Zients, em vez disso, apontou para as altas taxas de vacinação em algumas empresas que exigiam as vacinas. Ele disse: esses processos duram semanas, não dias, acrescentando: estamos criando flexibilidade dentro do sistema, estamos oferecendo às pessoas várias oportunidades de serem vacinadas, não há um precipício aqui. E o propósito, o mais importante, é vacinar e proteger as pessoas, não puni-las, então não esperamos nenhuma interrupção. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que mais de 86% dos militares dos Estados Unidos na ativa estão totalmente vacinados contra o vírus. 68% do total de militares dos Estados Unidos estão totalmente vacinados. Esse número total inclui forças de reserva e membros da Guarda Nacional. 82% da força total recebeu pelo menos uma dose da vacina. Até a semana passada, a Marinha havia vacinado total ou parcialmente 98% de sua força de serviço ativo. O Corpo de Fuzileiros Navais tinha vacinado total ou parcialmente 92%. O Exército vacinou total ou parcialmente 91,4% de sua força cerca de 2 semanas atrás. As taxas de vacinação não estavam disponíveis para as forças militares da Reserva e da Guarda Nacional. Isso ocorreu depois que uma mensagem postada no site do Corpo de Fuzileiros Navais no fim de semana emitiu o seguinte alerta: os fuzileiros navais que recusarem a vacinação Covid-19 na ausência de uma isenção administrativa ou médica aprovada, acomodação religiosa ou recurso pendente serão processados para separação administrativa. De acordo com a mensagem, os fuzileiros navais que são expulsos por recusar a vacina não podem ser elegíveis para pagamento de separação involuntária e podem enfrentar a recuperação de qualquer pagamento especial ou de incentivo não ganho e assistência educacional antecipada. E cerca de 2 semanas atrás, a Marinha divulgou sua própria mensagem de que o pessoal da ativa ou os reservistas seriam expulsos caso não recebessem a vacina. Agora, falando de fuzileiros navais, os restos mortais de um fuzileiro naval estão voltando para casa quase 78 anos depois para serem colocados para descansar em solo americano. Um soldado de primeira classe, Harold Hayden, de Norwood, Ohio, lutou na Segunda Guerra Mundial. O Departamento de Defesa afirma que ele morreu durante a Batalha de Tarawa, no meio do Oceano Pacífico. Os militares pensaram que seus restos mortais tinham sido perdidos. Uma organização sem fins lucrativos chamada History Flight os descobriu perto de onde ele morreu e um laboratório verificou que o corpo era de Hayden. Seu irmão disse que é emocionante saber que o corpo de Hayden está finalmente em casa em solo americano. Hayden tinha 19 anos quando morreu. Agora, voltando ao presente, os Estados Unidos ainda estão trabalhando para ajudar os refugiados afegãos.
As principais companhias aéreas dos Estados Unidos estão doando mais de 20 mil passagens para refugiados afegãos. As companhias aéreas United, Delta, American, JetBlue e Alaska estão contribuindo para os voos. Boeing, companhias aéreas de fronteira, Air Canada e TripAdvisor também estão ajudando. Miles for Migrants, um programa que doa milhas para passageiros frequentes e pontos de cartão de crédito para ajudar as pessoas deslocadas a viajar, está coordenando o esforço. Somados aos 20 mil voos já contribuídos pelo público e pela Casa Branca. A maior parte dos 53 mil afegãos que hoje vivem em 8 bases militares dos Estados Unidos deve conseguir chegar aos seus destinos finais. Os refugiados que não gastam toda a sua assistência federal em despesas de viagem podem usar esses fundos para cobrir outras despesas à medida que se estabelecem em suas novas comunidades. Quanto aos mais de 55 mil afegãos que vivem em bases militares, o governo Biden está lançando um programa para permitir que veteranos dos Estados Unidos, com laços com seus ex-aliados, os levem para suas cidades. Atualmente, uma agência de refugiados geralmente deve ter um escritório local ou uma rede de grupos comunitários que podem atuar como um sistema de apoio. A nova iniciativa visa abrir mais locais para os refugiados irem. Além de veteranos, a administração está trabalhando com organizações sem fins lucrativos, como o Centro de Patrocínio Comunitário e até mesmo o Airbnb, para encontrar novos lares para as famílias afegãs. O ex-governador de Delaware, Jack Merkel, está liderando o esforço. Merkel disse que o objetivo é dar boas-vindas seguras e dignas aos aliados que serviram ao lado deles no Afeganistão. Quanto aos americanos ainda no Afeganistão, o Pentágono disse que centenas permanecem no país. O subsecretário de Defesa para Políticas Colin Kahl disse na terça-feira que o Departamento de Estado está em contato com 196 cidadãos americanos que estão prontos para partir e estão sendo feitos preparativos para isso, seja por via aérea ou terrestre, e outros 243 cidadãos americanos foram contactados e não estão prontos para partir, seja porque eles querem ficar no Afeganistão ou porque não estão prontos. Isso aumenta o número de cidadãos americanos que ainda estão no Afeganistão para 439, além dos 363 que o Departamento de Estado informou a funcionários do Congresso na semana passada. Kahl defendeu o governo dizendo: "Ninguém foi abandonado, continuamos a tirar as pessoas do Afeganistão, incluindo cidadãos americanos." Ele disse que desde 1º de setembro, o Departamento de Estado ajudou com a saída de 240 cidadãos norte-americanos, além de 157 portadores de green card adicionais. E agora, antes de terminarmos, ontem foi um bom dia para os amantes do chocolate. Dia 28 de outubro foi o Dia Nacional do Chocolate nos Estados Unidos. O chocolate é feito a partir de vagens de cacau torradas e moídas e podem ser líquidas, sólidas ou pastosas, pura ou usadas como aromatizantes. De acordo com o site History.com, o amor da humanidade pelo chocolate remonta a mais de 5 milênios. Maneiras de aproveitar o dia incluíram chocolates, biscoitos de chocolate ou fazer tudo para comprar sobremesas de chocolate. A pesquisa sugere que quando comido com moderação, o chocolate pode reduzir a pressão arterial. Por hoje é só no Diante dos Fatos, mas antes de ir, se inscreva no nosso canal do Telegram na descrição abaixo. Obrigada por assistir e até a próxima!